Hoje nós vamos desmistificar a famosa pirâmide de Maslow. Segundo Maslow, a vida é um movimento, um processo com um fluxo contínuo. A vida é ser e não ter. É mais importante quem você é do que o que você tem. Segundo ele, se você orientar a sua vida pelo que você quer ter, a probabilidade de autorrealização é muito menor do que quando você orienta a sua vida por quem você quer ser. Os estudos de Maslow são sobre isso, sobre melhoramento contínuo para se tornar uma pessoa melhor e mais realizada a cada dia. A famosa pirâmide das necessidades de Maslow, que nem é dele, pois ele nunca criou uma pirâmide, a ideia, né, de transformar os estudos de Maslow em uma pirâmide de necessidades foi de autores de livros de administração e gestão empresarial, como uma forma de simplificar a hierarquia das necessidades. Esses autores literalmente desenharam para ficar mais fácil de explicar e de entender. O problema é que a pirâmide faz parecer que a vida é uma escada ou uma escala, um jogo que você tem que passar de fases. E isso vai contra a essência dos estudos de Maslow, que diz que a vida é um fluxo contínuo de melhoramento. Segundo a pirâmide, se você não atender à escala de necessidades, você não consegue ter autorrealização. A pirâmide, ela foca em ter as necessidades atendidas como uma condição para a autorrealização. E isso não tem nada a ver com a essência dos estudos de Maslow. Todos nós temos necessidades básicas e ainda assim podemos realizar o nosso máximo potencial. Na pirâmide, existe uma hierarquia de necessidades. Na base, temos as necessidades fisiológicas: respirar, comer, beber, dormir e outros processos fisiológicos. Logo acima da base, temos as necessidades de segurança do corpo, da saúde, da família, do emprego, do patrimônio e de outras coisas que têm valor para nós. Depois vem a necessidade social, de amor, relacionamentos, amizade, família, enfim, conexões humanas afetivas. E em seguida vem as necessidades de autoestima, realizações e conquistas, autoconfiança, respeito por si mesmo e pelo outro. E finalmente chegamos ao topo da pirâmide na autorrealização, plena realização do seu potencial humano. Estar resolvido profissionalmente realmente resolve muita coisa. Você pode preencher assim uma grande variedade, né, suprir uma grande variedade de necessidades através do seu trabalho. Mas segundo a pirâmide, a busca por um trabalho que tenha significado e que nos proporcione autorrealização só se torna relevante na última camada das necessidades. E eu quero trazer uma reflexão, um outro ponto de vista. E se nós pudéssemos levar em consideração a possibilidade de autorrealização do nosso trabalho desde a primeira camada, nós seríamos mais satisfeitas, mais dedicadas, mais produtivas, teríamos melhores resultados, seríamos menos frustradas profissionalmente falando, adoeceríamos menos. Eu quero trazer outra perspectiva, onde as nossas necessidades não são necessariamente uma escala, mas sim na busca pela integridade do todo. Para isso, eu vou usar uma outra figura para representar os estudos de Maslow, uma figura usada por um professor meu, um barco à vela. Um barco, ele navega no oceano, que é um lugar onde, assim como a vida, né, é repleto de incertezas e possibilidades. Tem dias calmos e tempestades, altos e baixos, vitórias e derrotas, onde você não sabe quais obstáculos vai enfrentar. E o seu barco, para navegar em plena potência, não pode ter buracos no casco e nem rasgos nas velas. Assim como você,
para navegar em plena potência no mar da vida, precisa estar em equilíbrio, forte e saudável, ou seja, sem buracos ou rasgos, né? E dizem que mar calmo não faz bons marinheiros, que é nas tempestades que você aprende a navegar melhor, a conhecer melhor o seu barco e aprende mais sobre o mar, sobre as incertezas do mar da vida, porque disso depende a sua sobrevivência. Bom, nós já falamos aqui que nossas decisões e escolhas geram consequências e que os nossos maiores aprendizados vêm da maneira como nós lidamos com as nossas consequências, como superamos as nossas adversidades, enfim, como sobrevivemos é que nos torna marinheiros melhores. A primeira condição para um barco navegar é não ter furos no casco. Assim como para nós, a primeira necessidade é a de sobrevivência. Quando se está com fome, a primeira necessidade é a comida. Quem está doente é a cura. Mas sobreviver é muito básico. Precisamos viver. Não devemos apenas não estar com fome ou não estar doente. Precisamos estar nutridos e saudáveis. O seu corpo é o seu barco. Não ter furos no casco para navegar no mar da vida não é o suficiente. O seu casco precisa ter a resistência necessária para enfrentar as forças das águas. Você tem que ir um pouco além do básico, não apenas sobreviver. O casco do barco precisa ter resistência para enfrentar a força do mar. Assim como você, para navegar no mar da vida, precisa de energia, de vitalidade, que não vem só da comida, mas vem de uma boa noite de sono, de alimentação adequada, de uma boa caminhada e de boas escolhas. Fortalecer o seu corpo é fortalecer o casco do seu barco para navegar em pleno potencial. Sem isso, você pode ficar atracado num porto qualquer, pois vai começar a viagem, mas não vai ter condições de continuar. Agora imagina que triste o seu barquinho, né, sem condição de navegar, boiando à deriva, ou então atracado em qualquer porto. Bom, e por falar em tristeza, deve ser muito triste navegar sozinho. Somos seres sociais, por isso é muito importante construir relações de qualidade. Ter alguém que sabe para onde você está indo e torce pela nossa viagem, né? Que queira nos acompanhar, assim como ter amigos em cada porto, com quem possamos contar quando o nosso barco perde o rumo depois de uma tempestade. A qualidade das nossas relações reflete a qualidade da nossa vida. E uma das mais importantes é a relação que você tem consigo mesmo. Quando você não tem autoestima, não confia que é capaz de fazer as coisas, não enxerga valor em si mesmo e nas suas capacidades, o seu barco vai ter um buraco muito grande. E ao longo do caminho, quando vierem as tempestades, você vai duvidar da sua própria capacidade de enfrentar e vencer. E por isso você pode acabar desistindo, ou então nem tentando, não dando o seu melhor por não acreditar em si mesmo. Outro benefício fundamental de confiar em si mesma é a segurança. Nenhuma segurança externa será suficiente quando você não confia nos seus próprios recursos e atributos. Muita gente gasta toda a sua energia com um baldinho, tentando tirar a água de dentro do seu barco para não afundar de vez, ao invés de ser mais eficiente em tirar o seu barco do meio da tempestade, ou seja, se afastar de relacionamentos ruins. Um barco sem furos no casco pode até boiar, mas só quando o seu barco estiver íntegro, você vai poder abrir as velas e buscar um vento favorável, um vento oportuno. O crescimento, de fato, ocorre quando as velas se abrem, quando você explora as suas possibilidades, seus interesses, usa seus recursos, seus talentos como uma bússola
para navegar por águas desconhecidas, mas que façam sentido para você, que toquem o seu coração. E isso acontece quando você descobre uma atividade, um ofício, um trabalho que você gosta e é útil para as outras pessoas. Onde a mera existência da possibilidade de trabalhar com isso já te deixa feliz. Tem muita gente buscando o seu propósito, mas com seu barco assim em um estado lastimável, sem nenhuma condição de navegar. Primeiro, você vai ter que restaurar o seu barquinho. E você tem uma caixa de ferramentas para isso. E agora você tem um manual de instruções de como utilizar cada uma das suas ferramentas. Então, comece usando elas em você. Quando restaurar o seu barco, você poderá içar as velas e começar a explorar os seus interesses para descobrir o que você ama e como você pode ajudar as outras pessoas fazendo o que você ama fazer. Esse é o verdadeiro sentido dos estudos de Maslow. Você buscar a sua autorrealização desde a base. Aliás, iniciar por ela. Somente uma pessoa que busca viver em autenticidade com quem é, pode verdadeiramente criar valor para as outras pessoas que passarem pela sua vida. É impossível não sentir uma alegria pela mera existência da possibilidade de viver assim, não é? Pensa nisso.